Boa noite, professor José Vicente. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite, Sênis. Boa noite. Sênis, a principal batalha eleitoral vai acontecer no Sudeste? Eu acho que sim. Eu acho que por várias razões. Primeiro é que você tem, como já foi mostrado na matéria, uma proporção enorme de eleitores nessa região. Mas mais importante do que isso é que esses 3 estados, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, estão mostrando uma mudança na tendência histórica em relação às últimas eleições. Ou seja, o Lula está na frente nesses 3 estados e nas últimas eleições não esteve, né? O bloco lulista, petista, centro-esquerda. Então, ganhar esses estados, virar esses estados, e em particular Minas Gerais, né, que é o considerado o estado-chave, né, das eleições no Brasil, é tido por esses candidatos como estratégico. Por isso, faz sentido essa concentração de esforço eleitoral aí. Quando você olha no Nordeste, por exemplo, o Lula, ele já tem uma margem que é difícil imaginar que ele vai conseguir crescer muito mais. Ele tem 60-20 em vários estados, 60% versus 20% o Bolsonaro. Então é difícil ele subir para 80%. E no Sul, o inverso. O Bolsonaro já está muito bem posicionado, muito consolidado. Então o esforço do próprio Bolsonaro para aumentar ainda mais fica reduzido. Então é o Sudeste mesmo o espaço principal. Professor José Vicente, o discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro, que pretendia convencer as eleitoras resistentes ao presidente, falou a todas as brasileiras, a todas as mulheres, ou só ao público fiel ao bolsonarismo? Eu acho que ela não tem estatura, né, para falar para todas as mulheres brasileiras e nem tem muito o que dizer para todas as mulheres brasileiras. Ela pode fazer como fez, de falar, né, para esses convertidos do bolsonarismo, de modo que eu, particularmente, acho que ela nem tem estatura, não tem envergadura, e mesmo o discurso dela, totalmente ultrapassado, né, fora de lugar, não vai conseguir atingir o coração, né, dos eleitores indecisos e, com isso, fazer reverter os votos para o bolsonarismo. Então, eu acho que não surtiu nenhum efeito. Sênis, depois de 2 semanas de silêncio, inclusive sobre a reunião do presidente com os embaixadores, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vestiu literalmente a camisa da campanha do presidente Bolsonaro. A imagem fala mais do que 1000 palavras, é aquela história? Isso é bastante complicado, Ana. Eu acho que o que a gente está vendo aí nesse momento que já tem se arrastado aí de tempos para cá, de um desafio com relação à institucionalidade brasileira, na verdade, mais do que desafio, ameaças à institucionalidade brasileira, ao processo eleitoral, às instituições do judiciário, independência dos órgãos de controle, começando pela própria Polícia Federal e outros, você vê aí um movimento claro de atentado contra essas instituições, contra essas regras do jogo. E, além do presidente da Câmara, que você mencionou, que incrivelmente ficou silenciado, você tem outras tantas instituições que estão parecendo não querer se envolver nesse debate, que é o centro do processo civilizatório de qualquer país. São essas instituições públicas que regulam, né, as grandes decisões da sociedade, que é a regra do jogo básica de convivência pacífica. Assim, uma pessoa que acha que dá para se abster, alguma liderança que acha que dá para se abster desse tema, é o que organiza e que dá paz mínima à sociedade. O resto é tudo secundário quando isso está em jogo. Já diz a história, já diz a teoria liberal, a teoria institucionalista. O processo civilizatório começa nas instituições que regram e pacificam o jogo. Arthur Lira e boa parte da Câmara, inclusive a parte do Senado, algumas lideranças empresariais, lideranças religiosas, estão silenciados com relação a essa enorme afronta que eu acho que realmente é triste. Como país, como cidadão de um país que tem um potencial enorme, realmente me chama muito a atenção esse silêncio, enfim, não só do Lira, mas de algumas lideranças que não tinham direito de estar silenciadas.